Não tem mais. Isso aí, galerinha! Nós estamos aqui na física. Vou fazer uma revisão rápida do diagrama de fases. P de quê? Se eu fizer o diagrama dessa forma aqui, substância anômala ou substância normal? Normal, né? Dilatação normal. Temos que saber o nome desse ponto e desse aqui. Esse ponto aqui. Ponto triplo. Pressão e temperatura nas quais? Os três estados físicos coexistem, ou seja, existem ao mesmo tempo, estão em equilíbrio. Esse ponto aqui já é o ponto crítico relacionado à temperatura crítica. Temperatura crítica, temperatura acima da qual apenas o estado gasoso é possível. Cuidado, hein? O estado gasoso ocorre tanto abaixo quanto acima da temperatura crítica. Abaixo dela chamamos de vapor. Acima dela chamamos de gás. Que estado físico é esse? E aqui? Como é o nome dessa linha? Curva da sublimação, parabéns. Pode ser. O mais comum é a curva da fusão, mas também poderia se chamar a curva da solidificação. Curva da vaporização. Ótimo, é isso aí. O ideal é tu não decorar, né? O ideal é tu lembrar o porquê que ela tem esse nome. Fica óbvio. Certo? É porque essa linha divide o sólido do vapor, então é a sublimação, curva da sublimação. Essa linha divide sólido e líquido, fusão, curva da fusão. Essa linha divide líquido de vapor, ebulição ou genericamente vaporização, curva da vaporização ou curva da ebulição pode ser também. Se o diagrama de fases apresenta o chifrinho, é o chifrinho do bem, dilatação anômala. Ferro e água são substâncias puras, certo? Que geram esse diagrama. O marcante é que a fase sólida, como quando comprimida, a fase sólida, quando comprimida, vira líquido. Muito obrigado. Prova por que é possível patinar na água, na verdade, né? E não no gelo. Muito bem. Ponto triplo, ponto crítico, curva da sublimação, curva da fusão, curva da ebulição, não muda nada. Vamos ver se apenas com isso é possível responder as questões que eu havia sugerido. Página 9. Questão 4. Página 9, questão 4. Nestes gráficos, o ponto D é denominado ponto triplo ou tríplice, representando uma situação em que as três fases podem permanecer em equilíbrio. E o cara deu a dica já, ó, não vou nem fazer, tá aqui já, ó. Exceções e a maioria ele ainda falou. Analise os gráficos e complete os espaços escolhendo a palavra dada entre parênteses, que corresponde à informação constante na frase. Letra A. Para substâncias que estejam submetidas a pressões maiores que a pressão do ponto tríplice, certamente não é possível ocorrer sublimação, ou vaporização, ou fusão. E aí? Qual é a palavra que completa corretamente? Acima da pressão, é isso? Acima da pressão do ponto tríplice. Nessa pressão aqui, por exemplo. Que estado é esse? Sólido. Vai passar para qual? Líquido. E depois? Tem como nessa pressão, tem como passar de sólido para gasoso? Não, né? Tem que obrigatoriamente passar pelo... Só vai passar do sólido para o gasoso abaixo da pressão do ponto triplo. Concordam comigo? Abaixo dessa pressão, ó, eu tô no... Vai direto pro sublimação. Então, sublimação é o correto, né? Não é possível ocorrer sublimação. Fusão pode ocorrer, vaporização pode ocorrer. Agora, sublimação só se estiver abaixo da pressão do ponto triplo ou do ponto tríplice. Sublimação. Observando o gráfico e pensando um pouquinho, daria sim para responder. Quando a água estiver submetida a temperaturas maiores que a do ponto tríplice, será possível ocorrer somente fusão
Fusão, vaporização ou sublimação? Fusão. Temperatura acima da do ponto tríplice seria essa pontilhada aqui, concorda comigo? Certo? Pode ocorrer, então, nessa região, pode ocorrer uma mudança do sólido para o líquido? Pode, né? E do líquido para o gasoso? Pode, sem problema, né? A água não muda. Não é um outro grau. Ah, é verdade. Quando há água, eu estou olhando no diagrama errado, concorda comigo? Eu teria que olhar aqui, né? Concordam? É água, né? Água. Aqui está a temperatura do ponto tríplice, então essa aqui é a faixa que ele disse, certo? Nessa região aqui pode ocorrer do líquido para o gasoso, que é a vaporização, mas pode ocorrer alguma outra mudança? Não, né? Então, fusão. Fusão não. Vaporização. Sublimação. Também não, né? Sublimação também não. De qualquer forma, fusão, não, só será possível, não é que não será possível, só será possível. Só a vaporização ficou possível. Sublimação e fusão não. Letra C, muito boa essa questão. Quando uma substância cujo comportamento coincide com o da maioria, agora sim, ó, tem que olhar para cá, estiver submetida a temperaturas menores que a do ponto tríplice, ó, temperaturas menores que a do ponto tríplice, essa região aqui então, ó, será possível ocorrer somente só a passagem do gasoso do sólido para o gasoso. Sublimação. Letra D. A naftalina sublima em condições ambientes, pois seu ponto tríplice tem um valor de pressão maior ou menor que o da pressão atmosférica. O ponto tríplice dela, a atmosfera tem que estar aqui, né? Para poder ocorrer sublimação. Se a pressão atmosférica estivesse aqui, não ia ocorrer sublimação. Então o ponto tríplice dele tem que ser maior que a pressão atmosférica. Tem que estar aqui a pressão atmosférica. Certo? Aí acontece sublimação. Então o ponto tríplice tem que ser maior que a pressão atmosférica. Cuidado isso aí. Perigoso. Questão 5. Nestes diagramas de fases, compare as pressões e as temperaturas correspondentes às respectivas condições em que ocorre fusão. Deixa eu despoluir aqui os nossos diagramas. Pressão, temperatura, vou fazer aqui o das substâncias de dilatação anômala. Pressão, temperatura, aqui eu farei os diagramas clássicos. Assinale verdadeiro ou falso. Letra A. Em relação à maioria das substâncias, pode-se concluir que, para ocorrer a fusão, quanto maior for a pressão, maior será a temperatura em que esta mudança de fase ocorre. Em relação à maioria das substâncias, pode-se concluir que a fusão, para ocorrer a fusão, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Aqui é fusão, concordam comigo? Para esta pressão é esta temperatura. Aumentando a pressão, para ocorrer a fusão, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Em relação à água, pode-se concluir que para ocorrer fusão, tudo bem para vocês? Fusão, pressão, temperatura. Quanto maior for a pressão, maior será a temperatura. Menor a temperatura, olha que interessante. Certo? Beleza? Por isso que derrete quando tu pisa em cima do gelo, com patins, né, no caso. Letra C. Durante o processo de fusão, há simultaneamente duas fases, sólida e líquida. Né? Na fusão é passado o sólido para o líquido, não é isso? Então tem que ter equilíbrio, tem que ter um pouco de sólido e um pouco de líquido durante a fusão. Até porque quando tiver só sólido ou só líquido já acabou a fusão. Então tudo bem.
Durante qualquer processo de mudança de fase, coexistem mais de uma fase. Fusão, solidificação, sublimação, qualquer mudança de fase é uma mudança de fase. E na mudança tem que ter as duas coisas. Né? Da onde tu saiu e onde tu vai chegar. Faz sentido. Questão 6. Ah, moleza, hein? Sem cálculo. Oh, tristeza. Uma continha para alegrar a vida. Ele fez um gráfico desse assim, ó, normal, substâncias, a maioria tem substâncias. Verdadeiro ou falso? Quanto maior for a pressão a que a substância estiver submetida, maior será a temperatura de ebulição. Acabamos de ver isso. Saca? Quanto maior for a pressão a que a substância estiver submetida, menor será a temperatura de sublimação. Aqui, ó, sublimação, certo? Pressão, temperatura. Aumentou a pressão. O que aconteceu com a temperatura? Aumentou também. O que ele disse? Ia diminuir. Bobão. Comparando o gráfico da maioria com o das exceções, pode-se concluir que para a vaporização e a sublimação, aumentos na pressão implicam em aumento nas respectivas temperaturas em que ocorrem tais processos. Comparando o gráfico da maioria com o das exceções, pode-se concluir que para a vaporização e a sublimação, aumentos na pressão implicam em aumento nas respectivas temperaturas em que ocorrem tais processos. Vaporização. Essa aqui. Concorda comigo? Um aumento na pressão, que seria uma pontilhada um pouco mais para cima, ocorreu um aumento da temperatura. Tranquilo? Essa vaporização ele estava falando para a maioria das substâncias. Comparando o gráfico da maioria das substâncias com o das exceções, pode-se concluir que, para a vaporização e a sublimação, a vaporização aqui também, né? Concorda comigo? Aumentando para essa pressão a essa temperatura. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Também, na exceção também. E a sublimação? Tanto numa, também. Qual é a única coisa que muda, então? É a fusão, que nas substâncias de datação anômala fica diferente. Aumenta a pressão, em vez de aumentar a temperatura para o processo de fusão ocorrer, diminui. Mas para as outras é verdade. A curva da sublimação e a curva da vaporização se mantêm iguais, né? Num gráfico e no outro. Só a curva da fusão que sofreu alteração. Verdade. Letra D. O rastro de água deixado por um patinador é explicado pelo aumento da pressão que o gelo de seu corpo provoca sobre o gelo, levando para a fase líquida a superfície desse sólido que entrou em contato com a base do patins. Né? Foi o que eu disse para vocês, né? Quando o cara passa patinando, tu vê a marquinha, o rastrinho d'água. Logo depois ele volta a ser gelo, né? Devido ao fenômeno do regelo. Verdade. O que mais que eu pedi de tarefa? Página 11. Página 11. Página 11, questão 4 do Enem. O esquema da panela de pressão em um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. Tu vê, ele colocou um diagrama de fase da água só a curva da vaporização, ele não colocou o resto. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. E isso se deve, letra A, pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. A pressão da panela de pressão é igual à pressão externa? Não. Por que existiria a panela de pressão? Letra C. A quantidade de calor adicional que é transferida à panela. É por isso que agiliza o processo, porque além do calor para a comida, tem o calor para a panela. Aí cozinha de vez. É isso? Não, o fato é que a panela roubar um pouco do calor só atrapalha. Eu queria que não tivesse panela, eu queria poder botar o alimento direto no fogão. Mas não dá. Tem que ter a panela, porcaria. Letra D. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula. Diz que é a liberação do vapor pela válvula que cozinha o alimento. Não, a liberação do vapor pela válvula só faz a mamãe não falecer durante o cozimento do feijão.
É para salvar a vida da mamãe, a válvula. Letra E. Não é piada, galera. Parece engraçado, mas é real. Sem a válvula, bum, explode e a dona de casa morre. Letra E. A espessura de sua parede que é maior que a das panelas comuns. Então bota uma panela aí de 1 palmo de espessura, pega um guindaste para jogar lá no fogão, na hora. Tu bota no fogo, pá, cozinha o feijão. É um absurdo, né? Com a panela mais grossa vai demorar mais para o calor fluir pela panela e chegar no alimento. Por eliminação, letra B. A temperatura no seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Resumindo, a água ferveria a 100. Qualquer panela aberta no nível do mar, o máximo que ela vai conseguir colocar água em contato com o alimento é 100. Porque acima disso a água ferve. Se eu boto a panela de pressão, como a pressão em cima da água é maior que a atmosférica, pelo diagrama de fases fica claro que a fusão vai ocorrer acima dos 100, 120 tipicamente. Então a panela de pressão faz com que a água fique líquida ainda a 120 graus. Assim o alimento em contato com água a 120 graus cozinha mais rápido que o alimento em contato com água a 100 graus. Professor, por que não faz uma super panela de pressão para 200 graus? Chega uma hora que a temperatura é tamanha que ela vai acabar descaracterizando quimicamente o alimento. Vai ocorrer a desnaturação das proteínas, por exemplo, se for uma carne que estiver cozinhando. E aí ela já não vai ter mais as características, certo, nutricionais que deveria ter. Por isso que a gente não usa maçarico para cozinhar em casa. Certo? Tem que ser, né, de leve o cozimento. Para as reações de Maillard ocorrerem, né, e aquele sabor fantástico, né, do queimadinho no fundo da panela, né? Aquilo lá dá sabor, muito interessante, reações de Maillard. Questão 5. Se por economia baixarmos o fogo sob uma panela de pressão, logo se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento será maior porque a panela esfria. Será maior porque a panela esfria. Será menor, pois diminui a perda de água. Será maior, pois a pressão diminuiu. Será maior, pois a evaporação diminuiu. Não será alterado, pois a temperatura não varia. O que vocês acham? Perigosa essa questão. Anti-intuitiva. O enunciado sugere a E, né? Concorda comigo? O enunciado sugere a E. E é a E. Pensem comigo, galerinha. A partir do momento que começou a vazar vapor pela válvula, chegou na pressão limite. E, portanto, na temperatura limite que a água vai ter ali. Líquida. Deixar o fogo alto só vai fazer a água da panela acabar mais rápido. Esse processo agiliza o cozimento? Não, o que cozinha é a temperatura. Concorda comigo? Ou seja, a dona de casa ela pode não acreditar nisso, cara, mas diminuir o fogão nesse momento não vai alterar a temperatura da panela. Que vai estar lá nos seus 120 graus. E não vai alterar o tempo de cozimento, porque o alimento vai estar a 120 graus junto com a água. Ou seja, depois que ferveu, manter o fogo alto é só para rasgar o dinheiro, não tem outro significado. Fazendo macarrão, fazendo qualquer coisa em água fervente, ferveu a água, deixar o fogo alto é ignorância, falta de conhecimento físico, beleza? Então pode baixar que não vai mudar em nada, beleza? Cuidado, gente, olha, para tu fazer um bife decente, tem que ter fogo alto, tem que, né, selar a carne, tem que... Quem não tem um fogão industrial, às vezes tem comida que não dá para fazer em casa. Tu nunca vai comer igual num restaurante na tua casa, a não ser que tu compre um fogão industrial. Que tem uma boca que sai um fogão, um fogo, uma labareda gigantesca. Então tu vê, a velocidade no cozimento às vezes é fundamental. Vai fazer comida chinesa. Por isso que o cara tem aquelas ioki, né, e o fogo lambe o teto do restaurante, né? Tem que praticamente flambar a comida. Agora, água fervente, não adianta. Ferveu, baixa o fogo para economizar dinheiro. Ah, você vai economizar quanto? Vai economizar uma merreca. Mas ao longo de uma vida, vai economizar bastante gás. Vai dar para mais algumas famílias cozinhar aí, depois que tu morrer. Então vamos que vamos. Por incrível que pareça, letra E, não será alterado, pois a temperatura não varia, baixa o fogo, o tempo de cozimento não vai ser alterado. Questão 6. Letra E. Letra E. A questão 4 foi letra B, a questão 5 foi letra E. Questões bem práticas, bem interessantes, que ensinam, né, atitudes no dia a dia aí para economizar recursos. Quanto maior for a temperatura utilizada para o preparo de determinado alimento, mais rápido ele fica pronto.
No caso das panelas convencionais, o tempo de cozimento depende da altitude do local, pois quanto maior, menor será a pressão e, consequentemente, menor a temperatura de ebulição, aumentando o tempo de cozimento. Então, fazer miojo no Everest não é só 3 minutos, é o que ele está dizendo. Em locais de menores altitude, nível do mar, por exemplo, com a pressão a 1 atm, a água ferve a 100 graus e o alimento cozinha mais depressa. Mas dentro de uma panela de pressão, como as pressões superam 1 atm, a água pode ferver a temperaturas maiores que 100 graus e assim o alimento cozinha mais rapidamente. Discussão que nós estávamos tendo há pouco. Verdadeiro ou falso? Considere fontes térmicas iguais que aquecem massas iguais colocadas em panelas convencionais também iguais. O alimento demora mais para cozinhar na cidade do Rio de Janeiro do que em uma cidade da Serra Gaúcha. Falso, na Serra Gaúcha ele vai estar numa altura menor, a água vai ferver numa temperatura menor, vai demorar mais. Cuidado, galera, não é o fato de a Serra Gaúcha ser fria, tá, gente? É a pressão atmosférica. Pois não. Ele afeta muito pouco. Muito pouco. Vai ferver 98 graus, 97 graus, não dá tempo nem tomar um chimarrão. Letra B. Pelo gráfico do exercício anterior, agora sim, para pressões maiores, tá? Para quem é alpinista faz diferença, tá? Para quem é alpinista faz diferença. O alpinista sabe que na hora de fazer o macarrãozinho dele lá na PQP, nas alturas, vai ser diferente a maneira de cozinhar. Isso ele sabe, aí já é um pouco diferente. Estou em aula. Como a água é uma exceção, quanto maior for a pressão, menor será a temperatura de ebulição. Pulei a B, foi o que eu disse. E a C, verdadeiro ou falso? A água é uma exceção, quanto maior a pressão, menor a temperatura. Falso, porque a gente acabou de falar que existe a panela de pressão que a gente usa com água. Letra C, letra B agora. O cavalo. Burro. Letra B. Pelo gráfico do exercício anterior, pode-se concluir que quanto maior for a pressão, menor será a temperatura de ebulição da água. Xuxá. Não, cara. Por que existe a maldita panela de pressão para demorar mais para cozinhar? Pelo gráfico do exercício 4, pode-se concluir que sob pressão igual ao dobro da pressão atmosférica ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água em Celsius é 20% maior que a respectiva temperatura de ebulição ao nível do mar. Pressão atmosférica, 1 estava dando 100, em 2 está dando mais ou menos quanto? No gráficozinho da questão 4. Ali no meu olho é 120, mas eu não sei, vocês têm um olho melhor que o meu. Certo? Olha ali, 2, ó. É um pouquinho mais que 120, cara, mas é quase 120. 20% maior. Tá aceitável? É, né? De 100 para 120 aumentou 20%. 20%. Letra E. O Pico da Neblina, ponto culminante do Brasil, respeitadas iguais condições iniciais, a água ferverá antes, por exemplo, do que em Fortaleza. Verdadeiro? Então é mais rápido de cozinhar. Falso. Né? Tu viu que o perigo? Ferve mais rápido, mas demora mais para cozinhar porque vai ferver fria, digamos assim. Né? Muito bem. Questão 7. Sob pressão, não acredito, cara. Os caras se iniciaram para a pressão. E eu falei falso. A letra E eu disse. Não, é verdadeiro, é verdadeiro. Ela ferve antes. Aí eu fiz uma pegadinha, então é mais rápido de cozinhar. Não, isso é que é falso. É mais devagar de cozinhar, mas ferve antes. Parece uma contradição, né? É porque lá no Pico da Neblina vai ferver a 80 e poucos graus a água. Certo? Aí tu bota o macarrão na água a 80 e poucos graus, o tempo da embalagem foi calculado para 100 graus. Pode esperar bem mais do que, certo? O que tu esperaria aqui em Floripa. Sob pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus. Tendo por base essas informações, um garoto reside em uma cidade litorânea faz a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha
na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tampando-a em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Que massa de fazer essa aí. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento, tu entendeu a ideia? Seringa, ele aspirou a água fervente e tampou com um dedinho. Cuidado, bota uma luvinha para não queimar o dedinho. E ficou olhando a água e ele parou de ferver. Ele pegou o êmbolo da seringa e tentou abrir a seringa, aumentar o volume lá dentro. Quando ele tentou puxar, primeiro que não veio, porque estava tampado com o dedinho, a extremidade. Ele puxou um pouquinho, quando ele puxou um pouquinho, ele viu a água de novo. Começar a ferver magicamente dentro da seringa. Certo? Ele não está dizendo que isso pode ou não acontecer, ele afirmou que aconteceu. Ou seja, se na tua casa não acontecer, chama um padre, porque é um efeito paranormal. Tem que acontecer. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa. Não é possível que isso tenha esquentado mais a água, né? Teoricamente, espremer as coisas aqui aquece elas, não expandir. Provoca por atrito um aquecimento da água contida na seringa. Pô, não é possível, né? Que dá uma puxadinha, atrita tanta borracha com plástico, ferve. Não faz sentido. Produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água. Essa é muito legal, né? O volume de água tem a ver com o ponto de ebulição, ou seja, o oceano ferve a 1 milhão de graus. Né? Porque é muito volume, então, certo? Letra D. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Se a panela de pressão aumenta a pressão e ferve, demora mais a ferver, diminuindo a pressão, ferve mais rápido. Estava 90 e poucos graus, 99 graus, quando tu puxou a água para a seringa, estava fervendo ainda, borbulhando. Esperou alguns minutos, foi para 98 graus, parou de ferver. Mas se tu puxa o êmbolo, diminui a pressão ali, ela volta a ferver, certo? Porque caiu a pressão, ela vai poder ferver 90 e poucos. Ela não voltou a 100 graus, ela continua mais fria, mas ferve porque a pressão diminuiu. É verdade, a letra D. Possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita a sua ebulição, nada a ver com a vida. Então é a letra D mesmo. Muito legal, hein? Porra, altas tarefinhas. Próxima tarefinha, dar uma lida, para quem ainda não leu, página 12, 13, 14, se quiser, que é o que eu vou conversar na próxima aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, a não ser que tenha muito tempo de aula. Pá, mas isso aí dá pra... Deus, isso aí dá pra dar uma... Só uma introduçãozinha rápida aqui, ó. Ninguém vai ficar bravo. 3 formas do calor se propagar. Primeiro, calor é energia térmica do corpo mais quente para o mais frio, popularmente falando, sem problema nenhum. Mais tecnicamente, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. 3 maneiras do calor fluir. Condução. Imagina que eu fiz uma fogueirinha lá no fundo da sala. Peguei um vergalhão desse da construção civil. Pode ser Gerdau, se preferir. Eu vou segurar aqui, ó, e vou botar a ponta do vergalhão lá na fogueira. Esperar um pouquinho. O que acontece? Vou largar para não me queimar. A pergunta é como que o calor veio daquela extremidade e chegou à testa? Temperatura mede... No vergalhão, os átomos de ferro e carbono estão grudados, vibrantes, mas grudados, concorda comigo? Quando eu coloquei esse átomo, finge que isso aqui é um átomo, ó, isso aqui é outro átomo, minha mão, ó, aqui é outro átomo, isso aqui é a nuvem eletrônica entre os átomos, beleza? Quando eu coloquei esse átomo lá em contato com o fogo, ele começou a sacudir mais ou menos. Se ele sacode mais, o vizinho dele sacode mais ou menos. E o vizinho? E átomo a átomo vão se sacudindo até que os átomos em volta da minha mão começam a sacudir mais também. Eu percebo o calor chegando. Condução. Ela ocorre principalmente nos sólidos e o calor é transmitido de átomo a átomo, de átomo para átomo, tranquilo? Esquentei aquela parede bem quente, botei fogo na sala do lado e ali na aula de artes a galera estava azucrinando, eu vim meio maluco e peguei nitrogênio líquido que a galera ia usar na feira de ciência e despejei em cima das criancinhas para elas silenciarem. Brincando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Show de horror isso aqui. Então, ó,
Enquanto os jovens são cremados na sala lateral e as criancinhas são congeladas ali, não vai ser doloroso, fica tranquilo. A questão é, o que nós perceberíamos na sala de aula? Parabéns, Alexei, é verdade, seria uma catástrofe. Mas olha só, o ar que está em contato com a parede de vocês vai começar a esquentar, né? E do balão de ar quente, tu sabe que o ar quente tende a... O ar que está em contato com a parede fria vai começar a descer, vai esfriar e vai descer logo depois, cara, eu juro, tu bota a mão, tu vai ver ar quente vindo de lá por cima. Tu bota a mão embaixo, tu vai ver ar frio indo para vocês por baixo. Vai ter uma corrente de ar na sala de aula, exatamente nesse sentido. Beleza? Lambe o dedinho, bota aqui em cima, vai secar a parte da frente do dedo. Lambe o dedinho, bota aqui embaixo, vai secar essa parte de trás do dedo, virada para essa. Por isso, aquela história de lamber o dedo não é piada, tá? Tu lambe o dedo, bota para cima, a baba que secar primeiro é onde o vento tá vindo. É óbvio, tá? Funciona muito bem, tá? Beleza? Lamber o dedo para ver onde é que o vento vem, funciona muito bem. Se tu usa a técnica algumas vezes, tu vê que o dedo seca primeiro na parte onde o vento vem. Beleza? Então tu vê, né? Isso chama-se corrente de convecção. É assim que o vento do mundo é gerado. O ar quente sobe, o ar frio desce e gera o vento. Até tufão pode acontecer, né? 500 por hora pode dar o ventinho, dependendo do tamanho da igreja. E para finalizar, a terceira e última forma de calor que a gente vai aprender é a radiação ou irradiação. Além dessa luz que eu vejo refletida na casquinha de vocês, na pele e na roupa, vinda da lâmpada, tem um outro tipo de luz que a gente não enxerga, mas que está sendo emitida por cada um de vocês, por cada átomo de vocês. E vem das entranhas também, não vem só da casquinha, vem das tuas tripas também. Até mais das tripas do que da casquinha, porque tuas tripas estão mais aquecidas. As vísceras, de maneira geral, fica mais chique. Então assim, ó, essa luz que eu não enxergo agora, mas que está sendo emitida de vocês, dá até para sentir essa luz vindo, um bafo que vem de vocês, é chamado de infravermelho. Esse infravermelho também é chamado de ondas de calor. E quanto maior a temperatura, mais ondas de calor o corpo emite. Então vão ser essas três formas do calor ser trocado entre um corpo e outro. Ou é radiação, ou é condução, ou é convecção. Beleza? Nós vamos estudar cada uma delas e discutir um pouco mais cada uma delas. Certo? A convecção ocorre só nos fluidos, gases e líquidos. Somente nos fluidos. A condução ocorre principalmente nos sólidos, mas também ocorre em gases e líquidos. E a radiação ou irradiação pode ocorrer em sólidos, líquidos, gases e até no vácuo. Muito obrigado. Até amanhã, galerinha. Até hoje. Bota lá. Não, espera. Chegava sem cabeça. Eu tenho que ter uma coisa. Vai ser conta de casa separado, né? Por apartamento, não vai? É separadinho? Não vai ser gritante, né? O cara gasta, vai ser se fosse água. Não explica, não. Deve ter percebido que a cozinha ficou toda aquecida. Eu tenho experiência com esse tipo de coisa também. Mas aconteceu com um amigo meu. Eu tava na casa dele quando aconteceu. Eu acordei no outro dia de manhã. Porra, calefação tá ligada, não é possível esse calor demoníaco, cara. Aí eu fui ver o forno que tá ligado da madrugada até outro dia de manhã. Mas ele é projetado de certa forma pra, depois de regime permanente, não derreter nada. Então, não tem mais problemas. Não vai ser um gastar alguns reais, uns dezenas de reais de gás. Se tiver uma temperatura, o que acontece? Ele vai ter as quatro.